Oi, gente. Então, nesse aqui nós vamos contar um pouco de uma história que já deveria ter sido muito contada, que é a história do pão americano, do pão Puma. Você conhece? Não conhece? A gente já fez um short a respeito. Porque existem muitas histórias brasileiras de brasileiros que, por algum motivo, ninguém conta. Ninguém conta a história. Passa o tempo, passa as gerações, ninguém conta a história. Não se tem uma produção audiovisual, cinematográfica, não se tem nada. Né? Mas eu vou te falar. A história do pão Puma, pão americano, que tem a ver com a Seven Boys, a Panko e também com a Vicky Bold. Você sabia disso? Então, dê um like, se inscreva no canal e vem com a gente. Certo, Alice? Há anos atrás, né? E se você gostar, compartilhe o vídeo. Há anos atrás, o seu Manuel, dono de padaria, lá na Zona Sul de São Paulo, né? Ele foi fazer um aprimoramento nos Estados Unidos. Só que ele... Há quantos anos? tipo uns 50 anos atrás. Credo! É, acho que mais até. Credo, meu pai! Filha, anos atrás. Quando começou, quando não existia pão de forma. Ele que inventou o pão de forma. É o seu Manuel da padaria lá da Zona Sul de São Paulo. E aí, mas antes dele inventar o pão de forma, ele foi lá fazer um aprimoramento nos Estados Unidos. Né? Ô pai, depois você faz um vídeo falando quem que inventou aquele pão que eu gosto, puro, menino. Sim, o pão francês. Né? Pão francês que não tem nada de francês, é 100% brasileiro. Mas depois a gente conta essa história. Então, aí o seu Manuel foi lá nos Estados Unidos fazer um aprimoramento. Mas quando ele chegou lá, estava muito no básico, sabe? Básico. Ele era um padeiro de mão cheia, então o que ele fez? Em vez de ele ficar de frente lá para o auditório, né, assistindo aquela palestra toda de tudo aquilo que ele poderia estar dando aula, ele saiu da sala e ficou de costas. Era um prédio todo de vidro. E lá no fundo passava a linha do trem. E ele ficou ali olhando os trens passarem. Aqueles trens com aqueles vagões de minério. Aí passava trem pra lá, passava trem pra cá. Tipo aqueles vagões que atrás... Tipo aqueles trens que atrás tinham uns vagões que levavam os animais. Vagões, não. Diferente. Aqueles vagões, o trem assim, ó, que ele é assim, ó. Em cima ele é largo, ele desce, em cima ele é mais largo, ele desce assim, aí joga o minério aqui e o minério fica por cima. Trem de carga. Quando você vai para Rio Preto, você nunca viu o trem passar lá, aqueles trens de carga? Tem aqueles trens que são os containers e tem aqueles trens de carga. Então, o seu Manuel ficou vendo esses trens passarem. Mas um dia, quando a gente tava lá em Rio Preto, eu acordei minha mãe para fazer xixi e a gente ouviu o barulho do trem, né? Ele passa de madrugada, o trem de carga. E aí, gente... Então, lá para Rio Preto e quando você for para Rio Preto, São José de Rio Preto, você tem que acordar todo dia de madrugada para fazer xixi ou para beber água, senão você não vai poder escutar o barulho do trem. É melhor não escutar, né? Eu acho melhor não escutar. Eu não escuto. Então, o seu Manuel estava lá. Vamos continuar a história da Puma, bonito, filha. Espera um pouquinho. Vamos continuar a história da Puma aqui. Aí nós estávamos lá, né? O seu Manuel. E aí, de repente, veio uma luz. Veio um insight. Ele viu aquele vagão escrito Pullman. Então, quando ele, de repente, ele já tinha visto várias vezes. Mas em determinado momento ele viu aquilo e aí veio aquela ideia para ele. Eu vou fazer um pão de forma nesse formato Pullman. Né? Quando ele voltou para o Brasil, ele comprou aquelas folhas de Flanders e fez centenas
de moldes, né? No formato daquele Puma, daquele vagão de trem. Puma. E aí ele criou a Puma. Criou a Puma, pão americano. Começou a produzir pão, começou a entregar em padarias e em supermercados. Começou a entregar, a indústria dele começou a crescer, explodir, crescer. Lá na padaria dele, à tarde, fazia filas de senhoras para tomar o chá, tomar o café lá e comer esse pão que ele inventou lá. Mas o negócio é negócio, o negócio cresce, expande, fica gigante. Então, olha só, de repente, pintou a ideia dele de fazer o quê? De fazer o quê? O bolo. Bolo Puma. Aí eu vou falar para você. Ô, época boa, seu Manuel. Simplesmente eles explodiram de crescer. Explodiram. Sabe o que é explodir? Pau! Explodiu. Ficou uma coisa gigantesca, sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Eu falo o controle do crescimento. Eles não conseguiam controlar o quanto crescia, porque eles não conseguiam atender a demanda. Durante anos isso aconteceu. Então, o caminhão da Puma saía lá da Zona Sul, vinha fazer entrega aqui para a Zona Leste. Quando ele chegava aqui na Vila Ré, na Penha, depois de um tempo, né, o japonês da padaria aqui, né, começou a ficar chateado. Sabe por quê? Porque não tinha bolo, só tinha pão. Só tinha pão, não tinha bolo. Aí o japonês ficou tão chateado e falou o seguinte: você quer saber? Eu vou fazer esse bolo. Aí fez suas pesquisas, fez seus investimentos e criou a... Sabe o nome da empresa? Seven Boys. Criou a Seven Boys. E aí o que ele fez? Ele pegou as peruinhas, né? Contratou várias peruas, pediu para seguir os caminhões da Puma. Então ele falou assim, ó, segue o caminhão. Aonde o caminhão parar, quando ele sair, você vai lá e fala que você tem bolo. E assim foi atendendo a demanda na Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, foi fazendo. Entendeu? Assim que a Seven Boys cresceu em cima do que a Puma não conseguia entregar. Olha só, hein? Olha o tamanho das empresas que são hoje. Olha só como é que elas começaram. Então, o seu Manuel criou uma demanda que saiu totalmente do controle. Saiu do controle. Não conseguia mais controlar o crescimento. Até hoje, praticamente, pão Puma está em todos os lares. Sempre que se fala em piquenique, é pão Puma, bolo Puma, não é? E a Seven Boys cresceu tanto. Depois se dividiu, ficou Pan com a Seven Boys e tal. E depois de um tempo, né, os alemães, que também são lá da Zona Sul, né, eles chegaram no seu Manuel. Ô, bebê, tá com soninho, nós vamos gravar isso, depois nós vamos dormir. Eles chegaram lá no seu Manuel e tinham a ideia de fazer um pão, como tem na Alemanha, que é um pão com grãos inteiros dentro do pão. Você vai dormir durante o vídeo? Então olha para a câmera. Né? E aí, o que aconteceu? Coitadinho. Mas nós já vamos, tá? Você já está com soninho. Então, os alemães queriam que o seu Manuel fizesse esse pão com grãos inteiros dentro do pão. E o seu Manuel, que tinha um monte de projetos que ele não conseguia dar conta, não conseguia dar conta nem da empresa dele, porque crescia demais, ele não conseguia dar demanda, a Seven Boys estava crescendo nas costas dele, né? Então queria mais uma coisa, então ele falou, eu não acredito nesse negócio aí. Aí os alemães compraram uma padaria e criaram a Wickbold, que você conhece hoje como Wickbold, né? E nós nem vamos falar de outras empresas como Balduco, Visconti, piriri, parará. Só para você ter ideia de como funcionou, né, esse mercado que cresceu. Então, alguém criou uma demanda de algo que não existia, e esse algo que não existia passou a fazer parte da vida das pessoas, e as pessoas consumiram muito esse algo, a ponto do consumo dele ser tão intenso, mas tão intenso, que a produção não dava conta de
produzir o necessário para a demanda. Esta história eu contei aqui em, sei lá, 10 minutos, mas isso daria um belo de um filme e até um belo de um seriado. Mas no mínimo, minimamente, miseravelmente, poderíamos ter aí um documentário registrando essas façanhas dessas pessoas maravilhosas. Você não acha? Você não acha, filha, que seria uma boa ideia, né? Podia fazer uma bela de uma produção audiovisual? Quando você crescer mais um pouco, você poderá fazer isso se ninguém tiver feito. Entendeu? Então, dá tchau pro pessoal. Tchau. Eles têm que dar o quê para acabar o vídeo? O like, se inscrever no canal e se você gostar, compartilhe o vídeo. Falou? E nós vamos dormir agora. Obrigado, hein, gente?